Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do Estado. O Estado é o seminário teológico à distância, feito com amor, coração de Deus, para o seu coração, de pessoas para pessoas, melhor dizendo, que não querem ou não podem estar presencialmente de segunda a sexta, mas que querem um estudo básico, mas um estudo básico com qualidade. Tá? Então, você é nosso convidado a estar conosco também nessa silêncio. Mandando lembrança aí para a irmã Rosângela, nós estamos com saudade da senhora aqui já. Né? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nosso Senhor, pastor Gilberto. Adiante, irmã Rosângela. Irmã Rosângela. Oi? Eu falei com o pastor daí, pastor Rodrigues. Ele vai fazer uma visita à senhora, viu? Tá certo. Certo? Certo. Já falei com ele, já mandei e ele vai aí, viu? Tá certo. Então, pessoal, nós estamos estudando sobre a personalidade do Espírito Santo. Então, nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui intelecto, emoção e vontade. Ele sabe, ele sente e ele toma decisões. Ele tem querer. E agora nós vamos ver um segundo argumento. Porque, infelizmente, hoje as pessoas afirmam as coisas, mas suas palavras não estão alicerçadas sobre argumentos seguros. E o nosso objetivo aqui é fornecer ao aluno argumento seguro para a sua vida. Argumento seguro para a sua vida. Então, o nosso desejo é que você possa mostrar às pessoas que a sua fé e que essa fé tenha argumento seguro. Então, nós vamos ler primeiro. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus e para a tua glória, que nós rogamos, guarda-nos, ilumina-nos, dá-nos a palavra, dá-nos a facilidade de ensinar e de aprender. Seja conosco, que tudo seja para a edificação do teu reino e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente fala do Espírito Santo como pessoa, a Bíblia chama o Espírito Santo por pronomes pessoais. Eu, tu, ele. Então, são os pronomes pessoais. O nome já está dizendo, são pronomes que indicam uma pessoa. Então, quando o Espírito Santo fala com Pedro, ele diz assim, vamos fechar aqui uma coisa. Vocês podem fazer perguntas, fazer colocações a qualquer hora e em qualquer momento. Deu para entender, pessoal? Deu, pastor. Então, não precisa ninguém pedir permissão. Você teve dúvida, fala. Eu gosto de aluno que tem interesse em saber, que reconhece, eu não entendi aquilo ali, ou eu entendi diferente. Será que é assim? Então, façam perguntas à vontade. Então, vamos lá.
Então, Pedro está receoso em ir à casa de Cornélio e ele mandou lá os empregados e um soldado. E o Espírito Santo diz: vá com eles. Não duvide, porque eu os enviei. Porque eu os enviei. Deixa só eu aumentar um pouquinho mais desse negócio aqui. Tá dando para ler direito aí, pessoal, tá? Tá, pastor. Tá Então, tranquilo. agora. Outra vez que vai usar o pronome eu, né? Mas agora, no caso oblíquo, que é eu, me, tu, te, eles, te. Né? Esse me aqui significa a mim, para mim. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, ou apartai para mim, a Barnabé e a Saulo. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de eu, e ele mesmo diz: eu os enviei, e ele mesmo diz: apartai para mim. Isso indica que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Outro pronome muito usado, principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, é me. Ele, melhor dizendo. Então, nós já vimos, o Espírito Santo diz: eu os enviei. Eu. Não há pronome mais pessoal do que eu. Só uma pessoa diz eu. Aí, o Espírito Santo é chamado de ele. Jesus, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ou seja, uma das tarefas do Espírito Santo aqui é exaltar, engrandecer, que é o que significa a palavra glorificar. O Senhor Jesus. É fazer com que Jesus receba a glória, é fazer com que Jesus seja o número um no culto, é fazer com que Jesus seja o número um nas nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, sempre que se referia ao Espírito Santo, usava o pronome ele. Quando ele vier, ele me glorificará. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, nós temos ele. Né? Agora, preste bem atenção a isso. É o terceiro argumento. Por que nós acreditamos na pessoalidade ou na personalidade do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. É que o Espírito Santo, ele pratica ações pessoais. Ele sofre ações pessoais. Então, aquilo que uma pessoa faz de bom, o Espírito Santo faz também. Porque ele é uma pessoa. Aquilo que uma pessoa sofre,
o Espírito Santo também está sujeito a sofrer através das ações das pessoas. E nós vamos começar mostrando que o Espírito Santo ele pratica ações que só uma pessoa pratica. Por exemplo, ele guia. Jesus diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. No mundo antigo, era muito importante os guias. Até hoje nós temos nos museus, nas trilhas. Quem gosta de fazer trilha em serra, montanha, precisa. Quem vai para um país distante, precisa de um guia, porque senão vai dizer coisas que não devia. Você já imaginou, no mundo árabe, um brasileiro que é muito simpático, chegar no mundo árabe e for dar um abraço na mulher do árabe, ele vai morrer. O árabe não tem esse nosso costume, né? Mas, em compensação, lá andam dois homens de mãos dadas e isso é normal. Aqui, para nós, não é. Então, nós precisamos de um guia. Né? E o Espírito Santo, ele nos guia em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele nos guia. Ele age como alguém que conhece tudo, todos os caminhos, todos os perigos, todas as necessidades de uma pessoa numa terra estranha. Então, ele é o nosso guia. É o guia na palavra, é o guia nas decisões da vida, é o guia naquilo que é prejudicial ou benéfico. É ele que vai nos dizer, olha, isso aí não se deve fazer. Por isso a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então, assim como um guia, se você vai a Israel, você vai ter que contratar um guia. E ele vai dizer, olha, cuidado, ali já é fronteira com o Egito, ali já é fronteira com a faixa de Gaza. Cuidado, não chegue perto. No Shabat, no sábado, ele vai dizer, olha, não vai ter muita coisa aberta. Então ele vai dizer aqui, você não vai encontrar restaurantes que sirvam um cheeseburger. Carne com queijo não dá. Então, assim como um guia é útil num país estranho, assim o Espírito Santo é útil, é maravilhoso, e é ele quem nos orienta em todas as áreas da vida. Por isso, nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo. Outra coisa é que ele intercede. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Paulo diz que nós não sabemos o que pedir como convém.
ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu coloquei embaixo poucos comentários. Interceder em favor de alguém é uma palavra que denota a libertação por alguém que acontece sobre aquele que está em perigo. A ideia é de que o Espírito Santo se ajoelha sobre nós e ali ele pede ao Pai aquilo que eu não sei pedir. Aquilo que de maneira nenhuma eu saberia como abordar. Então, só uma pessoa pode interceder por outro. Só uma pessoa pode pedir por outro. Mas ele não só intercede, e aqui eu botei bastante argumento, que é para que as pessoas aprendam que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele ensina. Só pode ser um professor, um didáscalo ou um moré no hebraico, alguém que seja uma pessoa. Aí ele diz assim, mas aquele consolador. A palavra consolador é essa palavra aqui, parácletos. Pará é ao lado de. Cletos vem de Caléu, é chamado para ficar ao lado. Daí é que surgiu a nossa palavra advogado. E aí ele é chamado de advogado, lá em João. Ele é chamado de consolador, de ajudador. Porque essa é a ideia, é de alguém que está ao lado ali para socorrer, para ensinar, para ajudar. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Os evangelhos foram escritos 20 anos depois que Jesus subiu. E aí a gente pergunta como é que esse povo, 20 anos depois, ainda entende e ainda consegue preservar um evangelho sem mistura, em meio a tanta corrupção da época. Aí ele diz assim, ele vos ensinará todas as coisas. E não só ensinará, e ele vos fará lembrar, que é o que nós vamos ver logo após. Então, o Espírito Santo ensina, e o Espírito Santo lembra, e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. Então, quando os apóstolos precisaram escrever seus evangelhos, suas cartas, eles foram lembrados das palavras do Mestre pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ensina, ele lembra, ele consola. Então, são ações que só uma pessoa pratica. Essas ações de guiar, de interceder, de ensinar, de consolar, de lembrar. Então, nós vamos, com a graça de Deus, provar de forma definitiva que o Espírito Santo não é um poder. Não é, como dizem as testemunhas de Jeová, a força ativa de Deus, um ser pessoal. Não. Ele é uma pessoa. As testemunhas de Jeová não resistem aos 3 primeiros argumentos. Ele consola,
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Os discípulos estão tristes, porque Jesus vai subir. Jesus fez seu sermão de despedida. E aí os discípulos ficaram tristes. E Jesus disse: olha, é mais negócio para vocês que eu vá e eu envie o Consolador. Por quê? Será que o Espírito Santo é maior do que Jesus? Não. É porque Jesus Cristo, devido ao seu corpo, ele estava circunscrito. Circunscrito é você estar preso a um determinado local. Ou você poder agir só numa determinada área, região. Então, Jesus estava limitado nesse sentido pelo corpo. Ele não podia estar em todas as casas ao mesmo tempo. Ele não podia estar com os apóstolos e lá na África com outros. Ele só podia estar em Betânia. Depois de Betânia, ele ia para Jerusalém. E muita gente pedia para que ele ficasse, mas ele dizia: eu tenho que ensinar o reino de Deus em outros cantos. Mas o Espírito Santo é diferente. Como o Espírito Santo não tem um corpo físico dele, o corpo dele é a igreja, que é o seu templo, então o Espírito Santo pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Porque ele não está limitado pelo corpo. Jesus não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo durante seu ministério terreno. Mas, mesmo que algumas vezes, ele pudesse dar uma espécie de saída. Diga. Então, o Espírito Santo é onipresente, né? Isso. Então, Jesus, às vezes, ele dá mais saída, assim, como quem diz assim. Ele chega para... Tem Felipe e tem Natanael, né? Jesus disse: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Então, em alguns momentos, Jesus podia usar essa onipresença e ir lá onde está Natanael e voltar para os discípulos. Mas ele não podia, ele não fazia isso sempre. Só em casos muito raros. Então, Jesus estava limitado em seu ministério terreno a um espaço. Ele só podia estar em Betânia, depois em Jerusalém. De Jerusalém, ele voltava para Betânia. E por aí, ele vai para Galiléia, ele está lá na Galiléia. Então, ele não pode estar na Galiléia e na Judéia ao mesmo momento. Pastor, uma pergunta. Diga, meu irmão, estou gostando. E isso se dava por revelação divina do próprio Deus? O saber que aquela pessoa estava em outro lugar, eu te vi debaixo da figueira. Ele via. Ele é onisciente. Então, ele sabe todas as coisas. Deu para entender, Anderson? Sim, pastor. Então, como sendo também, mesmo sendo 100% homem, também a sua deidade também estava presente, né? É porque foi boa a sua pergunta. Uma das grandes heresias é que o pessoal imagina, isso chama de teologia quenótica, é que muita gente pensa que o Senhor Jesus, tudo que fazia por
é a revelação do Espírito Santo. Então, ele não era divino. E ele fazia porque o Espírito Santo dizia, ele é assim, é assado. Mas eles esquecem que Jesus era divino. E como divino, ele sabia o que Natanael estava fazendo. Só que o que acontece? Como Jesus, ele veio aqui como servo, então ele não fazia essas coisas toda hora. Deu para entender? Entendi, pastor. Era como se fosse em algumas necessidades extremas para que o propósito pelo qual ele veio fosse cumprido. Isso. Porque se Jesus estivesse em Jerusalém e ao mesmo tempo em Cafarnaum e ao mesmo tempo na Galileia, os gnósticos iam ter razão de dizer que Jesus não tinha um corpo. Porque nos dias de Jesus e depois de Paulo, a igreja enfrentou o gnosticismo. E o gnosticismo dizia isso, ele não tem um corpo. Ele parece ter um corpo, mas ele não tem. Então, a Bíblia vai combater muito isso. 13 livros da Bíblia vão combater isso, certo? Então, ele consola. O Espírito Santo é o consolador, é o advogado que está do lado, é o ajudador. Né? Ele fala. Só uma pessoa fala com consciência. Já estão, através da inteligência artificial, falando, mas aquele robô, aquela máquina, ela fala porque ela foi programada. Então, ela está reproduzindo o que alguém programou. Mas a fala é um atributo da personalidade. Então, vamos ver aqui o Espírito Santo falando. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala. E ele diz, apartai-me a Paulo e a Barnabé. Depois, tem um texto mais claro ainda. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, eis que 3 varões te buscam. Pedro está pensando no lençol cheio de animais puros e impuros, que representam os pagãos e os judeus. Para o judeu, Nicodemos era impuro. E aí o que acontece? Pedro está ali e ele está preocupado com o que significa aquela mensagem quando os pagãos enviados por Cornélio batem a porta. Então o Espírito Santo disse-lhe, ó Pedro, tem gente lá embaixo te chamando. Então o Espírito Santo fala, mas ele contende e luta. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne. Porém, os seus dias serão 127 anos. Então, o Espírito Santo ficou lutando, contendendo com o povo dos dias de Noé para evitar que Deus destruísse o mundo. Mas o povo resistiu. O povo era obstinado, não se desviava do pecado. E aí chega o momento que a paciência de Deus atinge seu limite. Lá em Gênesis, Deus diz assim, olha, Abraão, tenha paciência.
porque a medida dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, eles ainda não encheram a minha paciência totalmente. Jesus diz, raça de víboras, enchei a medida de vossos pais. Então chega uma hora onde a paciência de Deus já foi abusada. E Deus não é bobo. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O Espírito Santo estava agindo como um freio. Pessoal, não peque. E o povo empurrando para pecar. É como se o Espírito Santo estivesse como um ser humano na frente de um carro, tentando fazer com que aquele carro não descesse ladeira abaixo. E as pessoas que estão lá no carro acelerando para descer. E aí o pai diz, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, tenho cuidado. Porque eu não vou deixar o meu espírito lutando com vocês por toda a vida. Aí ele diz, porque também ele é carne. Porque esse homem é carnal. Por isso que eles estavam resistindo à ação do Espírito Santo. Eles lutavam contra o agir do Espírito. Aí, porém, os seus dias serão 120 anos. A ideia aqui é que a partir dali, que alguns pensam que está dizendo que a duração da vida de uma pessoa seria de 120 anos. Mas a ideia aqui é que a partir daquele momento em que o Espírito Santo parasse de contender com os homens, saísse do meio, eles desceriam ladeira abaixo, e isso duraria 120 anos. E foi o que aconteceu. Você aí o tempo para levar a arca, para construir a arca, os dias, os meses. E aí, 120 anos depois que Deus tirou o Espírito Santo de agir ali como um instrumento para barrar o descaminho do homem, o desejo do homem de descer ladeira abaixo. É como se o Espírito Santo estivesse num carro, um caminhão cheio de gente, com o pé no freio, e as pessoas dizendo, desce! E o Espírito Santo segurando, e o pai dizendo, meu filho, Espírito Santo, tira o pé do freio, sai daí. Deixa esse povo descer, não é isso que eles querem. Então, o Espírito Santo, ele luta com a gente, até certo ponto, para que a gente não se esborrache. E se não fosse o Santo Espírito, nós, há muito tempo, já teríamos nos esbagaçado. Se nós estamos aqui, eu e você, é porque o Espírito Santo colocou o pé no freio em muitas horas da nossa vida. É porque em muitas horas ele lutou conosco. Para que a gente não fizesse o que quisesse. Como o apóstolo Paulo diz, o Espírito luta contra a carne. E a carne contra o Espírito. Quantas vezes o Espírito Santo não contendeu conosco e agora está contendendo com a humanidade? Lutando com eles, mas eles não querem. Eles estão cegos, dominados, e não conseguem querer outra coisa senão que o Espírito Santo tire o pé do freio
que saia do caminhão, que eles assumam o caminhão da sua existência e que se autodestruam. Outra coisa que o Espírito Santo faz como pessoa é perscrutar. Perscrutar é buscar, examinar, investigar. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sabe, ele examina todas as coisas. Até mesmo o que há no coração de Deus. Só uma pessoa faz isso. Só o Espírito Santo pode perscrutar o meu coração, o seu. Por isso ele sabe quem é verdadeiro, genuíno e quem é falso. Então nós vimos que o Espírito Santo pratica, melhor dizendo, ações pessoais. Ele fala, ele contende, ele ensina, ele lembra, ele intercede. E agora nós vamos ver que o Espírito Santo sofre ações pessoais. Pastor, E as pessoas cometem... Opa, pode falar. tirei uma dúvida, pastor. Tá até duas. Aí no texto Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Isso. Aí ponto vírgula, né? Porque ele também é carne. O que ele quis dizer aqui é que Deus também perde a paciência, é isso? Isso. Não é perder, né? É porque perder dá a ideia de desequilíbrio. É que a paciência tem um limite. É que a paciência de Deus tem um limite. Né? Passou daquele limite, aí a pessoa começa a se tornar um insulto. Todos nós temos essa paciência que às vezes é um limite. Que a gente não... A gente engole um monte de coisa, mas tem coisas que ultrapassaram todos os limites. Deu para entender? Peraí, deu para entender? Deu para entender, Manuel? Manuel? Eu entendi, pastor. Entendi. Certo. Diga, Anderson. Bem, pastor, tipo assim, Deus, no seu atributo incomunicável, né, de conhecer todas as coisas, né, não vê mais neles arrependimento, né? Isso. Mas é porque, assim, tem coisas que elas extrapolam todos os limites. E que se a gente ficar parado e a gente não fizer nada, a gente não está tendo paciência, a gente está se acovardando. Eu vou dar um exemplo. Né? A pessoa chega, pisa no nosso pé. A pessoa chega da piada. Às vezes a gente perde a cabeça, faz besteira. As pessoas cutucam a gente, dizem indireta, não é assim? Verdade. E você vai, se a gente estiver bem nos caminhos do Senhor, a gente vai relevando. Tem horas que a gente perde a cabeça, mesmo com essas. Mas uma coisa é a pessoa chegar e estuprar a nossa filha. Uma coisa diferente é a pessoa chegar e estuprar a nossa mulher ou nossa mãe. Deu para entender? Bem disse, Então, a perversão ali foi tamanha de uma forma que chega até blasfemar, né, contra Deus. então,
A pessoa que fez isso passou de todos os limites. Né? Então, a pessoa passou de todos os limites. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo está tentando deter as pessoas, contendendo com ela, mas ela não quer, Deus percebe que essas pessoas já tomaram sua decisão. E que lutar com eles é perda de tempo. O que eles querem mesmo é a destruição. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Vamos lá. Deu, pastor. Então, agora, nós vamos ver que o Espírito Santo, como uma pessoa, ele sofre. Ele recebe ações pessoais. Mentir. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Uma vez eu estava dando aula, na verdade, estava pregando numa igreja altamente instruída, conservadora, e eu citei isso aqui. E as pessoas muito instruídas pediram para eu parar e fazer perguntas, e me fizeram perguntas. E disseram, pastor, você pode mentir ao Espírito Santo? Está aqui, né? Está aqui, pessoal, o texto. Porque o pessoal confundiu, aí eu notei. Quando você está ensinando, o Espírito Santo, ele ajuda você. Ele te dá uma sabedoria que muitas vezes você diz assim, meu Deus, aprendi mais essa agora. Por isso que eu gosto de perguntas. Porque quando você faz perguntas, às vezes o Espírito Santo nos inspira na hora a dar-lhe uma resposta. E aí eu percebi que aquelas pessoas tão cultas estavam confundindo mentir com enganar. Agora eu pergunto a vocês. Eu posso inventar um monte de mentiras para vocês? Pode sim, pastor. Agora, se vocês tiverem acesso à verdade, eu posso enganar vocês com essa mentira? De forma alguma. Ah. Então é isso que acontece com o Espírito Santo. A pessoa pode mentir. O que ela não pode é enganar. Até porque ele perscruta, né, pastor? Ele sabe de tudo, né? Ah. Então lembrem-se sempre disso. O ser humano pode mentir. Só não pode enganar. O Espírito Santo vai sempre estar sabendo que ele, e vai provar aqui nesse texto, que ele não se deixa enganar. Então, assim, para que mentisse ao Espírito Santo e já tivesse parte da verdade, naquela época os irmãos, tinha muita gente passando fome, então os irmãos tinham terreno e os apóstolos nunca pediram, não era obrigado, era uma coisa, uma doação espontânea. E aí, Barnabé, que era um homem generoso, vendeu e trouxe para os apóstolos distribuírem. Eles davam dinheiro e quando alguém chegava precisando, era socorrido. E aí Ananias e Safira pensaram em também, como todo mundo na igreja deve ter elogiado Barnabé, ele também queria os elogios. E aí Ananias e Safira venderam uma propriedade e eles combinaram, olha, mas nós não vamos dar tudo. Vamos dar só metade. E quando chegou lá, Pedro disse, por que você mentiu o Espírito Santo?
e reteve parte do preço da herdade. Na continuação do texto, Pedro disse, olha, não era tua propriedade? É mais ou menos assim, quem foi que pediu para você vender? Quem foi que pediu para você vender? Quem foi que te obrigou a vender? Mas você vendeu e trouxe apenas uma parte. E ficou com a outra parte. Naquela época, quando você fazia esse tipo de voto, tudo aquilo era do Senhor. Então, quando Ananias chega para a esposa e diz, olha, nós vamos vender aquele terreno e vamos doar para o Senhor. Então, quando eles pensaram isso, o voto estava feito. Aquele terreno já não era mais deles. Quando eles ficaram com a metade, eles já estavam metendo a mão naquele que não era mais deles. Eles já estavam roubando a Deus e aos pobres. Por isso é que eles foram punidos. Porque agora estão tirando da boca do pobre e estão metendo a mão naquilo que pertencia a Deus. Eles sabiam disso. Por isso que quando Pedro vai falar, ele diz, por que você mentiu o Espírito Santo? Por que você reteve parte? Você sabia disso? Você sabia que quando você trouxe isso para cá, isso era de Deus? E era do pobre? Você rouba a Deus e rouba ao pobre? Então, é possível mentir ao Espírito Santo. Segunda coisa, entristecer. E não entristeçais o Espírito Santo. Nós já vimos isso. É uma ação que a pessoa faz que causa tristeza na pessoa do Espírito Santo. Aí Paulo diz ira, discórdia. E ele faz uma lista de coisas que entristecem o Espírito Santo. Resistir. Estevão está pregando, e aí no final, como ele vê que a liderança judaica não vai se dobrar, ele faz um discurso profundo, uma pregação corroborada de argumentos, mas ele percebe que quanto mais ele fala, mais raiva as pessoas têm. Ele diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Dura cerviz era uma pessoa empedernida. Era uma pessoa impenitente. Era uma pessoa resistente. Cerviz era a nuca do animal. Então, o animal bravo, não domesticado, de natureza ruim, ele nunca baixava a cabeça. Ele nunca baixava a cerviz. E Estevão está dizendo, vocês são iguais a um animal. E vocês não conseguem se dobrar. E tem gente hoje que se gaba disso. E diz, eu não me dobro. Aí ele diz para um judeu, ele está diante da liderança judaica, e ele diz, incircuncisos.
pagãos de coração e ouvido. Ele disse: vocês são pagãos no coração e no ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós como vossos pais. Estevão, que era muito macho, Estevão disse: não é coisa agora. Os pais de vocês resistiram aos profetas. Os pais de vocês resistiram às palavras de Deus. E vocês estão resistindo àquilo que eu estou dizendo. Eu mostrei a vocês a verdade nas Escrituras, mas vocês são como um bicho que não baixa o pescoço. Vocês não dão o braço a torcer, vocês não têm ré. Vocês são tipo, olha, irmão, o pior tipo de gente é aquele que não tem ré. É aquele que é incapaz de retroceder, de voltar, de reconhecer seu erro. É aquele tipo de gente que diz: eu não me arrependo de nada do que eu faço, e se eu fosse fazer, faria tudo de novo. Do mesmo jeito. É gente do pescoço duro. É gente que não pode ser domada. É gente que nem o coração, nem o ouvido compreende as coisas de Deus. E é possível extinguir o Espírito Santo. Há a metáfora de que o Espírito Santo é como fogo. E é por isso que a gente pensa que ele é uma força. Nós temos que lembrar que no tempo da Bíblia, fogo era especial, estava lá nos holocaustos, estava lá nas coisas sagradas, tinha que ser sempre mantido aceso, não podia se apagar. Então, Paulo diz assim: não apagueis. Em outra palavra, não extingais o Espírito Santo. O que significa isso? Significa: não apague a obra do Espírito Santo na sua vida. Então, é possível o ser humano apagar. E agindo de tal maneira, e como muitas vezes nós temos esfriado, porque sem perceber, nós estamos apagando o agir, a obra que o Espírito Santo está tentando realizar nas nossas vidas. Nós estamos acomodados. Nós estamos de papo pro ar. O brasileiro é assim. Até no hino nós somos acomodados. Deitado eternamente em berço esplêndido. Até o hino nosso é assim. Deitado eternamente. Então, quantas vezes nós estamos apagando? Quantas vezes os nossos ódios, a nossa descrença, a nossa falta de coragem, a nossa covardia em mudar, em ter coragem de falar o que é verdade, quantas vezes nós vamos nos acomodando? E aí Paulo diz: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito Santo. E, em último, para acabar aqui essa parte da primeira aula, da segunda aula,
que é possível blasfemar. Então, nós já vemos, pessoas fazem ações que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo faz, realiza, pratica ações que mostram que ele é uma pessoa. Ele ensina, ele guia, ele intercede, ele fala. Então é preciso que você tenha isso na ponta da língua. O Espírito Santo sofre. Ou seja, as pessoas fazem ações contra ele. Elas mentem para ele. Elas entristecem o Espírito Santo. Elas querem apagar a obra que ele está realizando. Elas podem blasfemar contra o Espírito Santo. Então diz assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então Jesus disse, olha, tenha cuidado. Os fariseus, eles estão no limiar, na linha. Aí eles estão com o pé na linha e um passo a mais já vai para a área da blasfêmia. E aí Jesus diz, olha, vocês pisaram na linha. Então tenham cuidado. Porque vocês estão perto de cometer o pecado imperdoável. No Antigo Testamento, para todo tipo de pecado, havia um sacrifício. Só tinha um pecado para o qual não havia sacrifício. Era a blasfêmia contra Deus. Era quando alguém erguia os punhos e blasfemava contra Deus. Não havia sacrifício. Se a mãe dele, o pai dele, a família, temente a Deus, chegassem e dissessem para Moisés, para os sacerdotes, pessoal, o que a gente faz para perdoar esse homem? Moisés diria, para esse pecado, minha filha, nós não temos sacrifício. Aí é condenação. Isso mostra a divindade do Espírito Santo. E blasfemar contra ele é semelhante ao blasfemar contra o Pai. Não há remédio. Não há cura. Não há provisão para perdão. E o que acontece? O Hermes é bom esse comentarista. Ele diz assim, blasfemar significa falar do Ser Supremo em termos de ímpia irreverência. No Antigo Testamento, eles erguiam os punhos para o céu, é como se chamassem Deus para briga. Ultrajar ou falar repreensivamente de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo. E blasfemar desse modo seria impossível se o objeto de reverência não fosse pessoal. Então, nós vimos, para terminar essa aula, o Espírito Santo é uma pessoa, nós vimos a personalidade do Espírito Santo. Nestas duas primeiras aulas, nós vimos que o Espírito Santo tem intelecto, ele sabe, ele conhece. Nós vimos que ele tem emoção, ele sente, ele sofre. Nós vimos que o Espírito Santo tem
vontade, ele quer, ele decide. Nós vimos que pronomes pessoais são usados para mostrar que ele é uma pessoa. O Espírito Santo chama de a si mesmo de eu, e Jesus chama o Espírito Santo de ele. Vimos também que o Espírito Santo realiza ações, pratica ações pessoais, ensina, guia, contende, lembra, fala. São ações pessoais realizadas, praticadas pelo Espírito Santo. Mas ele não apenas pratica ações pessoais, ele sofre ações pessoais. É possível que se minta a ele. É possível entristecê-lo. É possível apagar sua obra. É possível blasfemar contra o Espírito Santo. Então nós precisamos, a cada dia mais, do Espírito Santo. Ser uma igreja do Espírito Santo. E aí, aqueles que são contra as heresias, eles dizem que tudo que a gente diz acima é personificação. As heresias que não acreditam na personalidade do Espírito Santo, tipo Testemunho de Jeová, alegam que os textos são personificações utilizadas pelo autor para falar do Espírito Santo. Mas nenhum texto acima indica personalização de uma pessoa. Transformar o Espírito Santo, personificar. O texto diz, disse o Espírito Santo. O autor não está dizendo que o Espírito Santo, para ele, era uma força, mas que agora ele personificou. Não está claro. Como que o Espírito Santo fala? Quando Jesus disse, ele vos guiará toda a verdade, claro que Jesus não está personificando o Espírito Santo, está dizendo, afirmando a sua personalidade. A questão é, nós cremos e a Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. E o que será? Nós estamos ouvindo? Nós estamos tratando o Espírito Santo como uma pessoa? Nós estamos vivendo com uma pessoa divina que habita em nós, que ouve, que vê nossos passos? Então, que esta aula, essas duas primeiras aulas, sejam aulas que nos levem à reflexão, de dizer, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que eu estou agindo com ele? Se o Espírito Santo tem intelecto, então ele conhece as minhas dores, conhece meus dilemas. Se o Espírito Santo tem emoção, será que ele está feliz comigo? Será que ele está triste na minha vida? Será que eu dou bolas para ele? Ou eu ajo como se ele nem estivesse ali? Com desprezo. Se o Espírito Santo
toma decisões, se ele tem vontade, será que nós estamos perguntando a ele qual a vontade dele para nossas vidas? Qual a direção? Será que o Espírito Santo tem guiado nossos passos, dizendo assim, vá, eu os enviei? Será que o Espírito Santo tem nos escolhido, dizendo, apartai-me, fulano e beltrano? Será que nós estamos de joelhos, como aqueles homens, buscando a direção do Espírito Santo e ouvindo sua resposta? E estando dispostos a aceitar sua decisão? Porque muita gente poderia dizer, mas eu sou crente há muito mais tempo do que esse Paulo. É por isso que a Bíblia vai botar Barnabé e Paulo. Porque Barnabé era mais velho. Só depois, quando Paulo fica notório na liderança, é que as palavras assim, agora é Paulo e Barnabé. Mas ali os irmãos aceitavam a direção. Oramos que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. E que nós tenhamos coragem de pedir a Deus direção e de aceitar a direção dele, de dizer, Paulo, olha, está querendo me pregar na Betinha? Não vai. Amém, Espírito Santo. Onde é que eu vou pregar? Onde o Senhor quer? Qual a sua vontade para a minha vida, para o meu ministério? Espírito Santo, eu quero ser dirigido pelo Senhor. Espírito Santo, eu sei que tu guias. Então guia minha vida. Me livre de falar o que eu não devo, de me comportar de maneira inadequada. Me ensine, me lembre, interceda por mim. Não deixe que eu venha te entristecer. Não deixe que eu apague a tua obra na minha vida, mas que eu possa fazer como os sacerdotes de Israel, manter o fogo aceso. Deus acendeu quando Moisés consagrou Arão e seus filhos. E tudo lá estava conforme a palavra de Deus. Veio uma tocha de fogo da coluna de nuvem e acendeu o altar do holocausto. E Deus disse, esse altar que eu acendi nunca se apagará. E o fogo nunca se apagará. E aí tinha sacerdote de manhã e de noite, dioturnamente. Gente cujo trabalho era fazer com que esse fogo permanecesse aceso. Que nós possamos chegar e dizer, Deus, me ajude a permanecer com esse fogo aceso. Me ajude a me dobrar diante do Senhor. Me ajude nas horas difíceis da vida, que da minha boca não saia uma palavra que te magoe e que te ofenda. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa abençoar a sua vida. Que você possa refletir naquilo que nós estudamos hoje. E que sua vida e a minha não sejam mais as mesmas. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Alguma pergunta? Não, pastor. Então, Deus abençoe. Fiquem com Deus.
Até a nossa próxima aula na sexta-feira. E deixa eu avisar, se alguma vez eu ligar para vocês, ouviram a ligação hoje? Não, eu não vi, não, pastor. Se eu ligar, é porque tem algum aviso aí que eu só quero que vocês vejam no grupo. Então, todo dia, pessoal, pelo amor de Deus, sempre que vocês puderem, dê uma olhada no grupo. E o irmão Leonildo, nós estamos com saudade de você mesmo. Eu vou entrar em contato com você, porque você é importante para nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quem vai assistir pelo YouTube, deixe lá o seu comentário. E vocês que assistiram aqui, deixe, por favor, o seu comentário. Eu não estou pedindo para você elogiar minha aula. Não. Eu estou pedindo para você dizer o que o Espírito Santo fez na sua vida através destas duas aulas. Então, deixa lá no YouTube, onde vai ser postado o vídeo, um comentário. Estas aulas fizeram isso e isso na minha vida. E convidem pessoas, irmãos, para fazer esse curso. Se você está sendo abençoado, diga, olha, eu fui ricamente abençoado. E eu quero que você seja abençoado. Convide seus familiares. Convide membros da sua igreja. Porque a palavra de Deus é como a chuva e a neve. Ela não volta para lá vazia. Você vai convidar muita gente, mas um vai ouvir. Um vai entender. E esse um que você convidar vai ser uma bênção. Fiquem com Deus. Peço oração por minha filha e minha neta, que também pegaram essa virose. E minha filha está grávida. E por minha neta, Gabriela. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a irmã Rosângela, que nós amamos muito. Deus abençoe cada um. Emanuel, Anderson. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. O senhor também.